Fala pessoal, sou Neto com você, sou Neto professor, sou professor Nerd, você decide. A roda precisa continuar a girar e isso significa que nós precisamos manter viva a fantasia no nosso mundo. Apesar da ocasião triste com o cancelamento da série da Prime Video, essa é uma chance de começar uma série de vídeos que eu tenho guardada na gaveta há bastante tempo. Eu decidi chamar de Uma Série para Nós, onde eu vou mergulhar em sagas variadas e pensar com vocês como seria possível uma adaptação delas. Quero não apenas contar qual é a história por trás de cada saga, mas eu quero pensar com vocês formas de adaptação, Dreamcast e muito mais. Vale destacar que a minha ideia é construir isso junto com vocês, então eu quero ler aqui nos comentários ideias de próximas sagas para falarmos e também o seu Dreamcast, ideias de adaptação e muito mais sobre o papo da vez. E nesse vídeo eu decidi começar com uma série de livros que eu sou apaixonado e tem muito a ver com a Roda do Tempo. Eu estou falando de As Brumas de Avalon, uma saga da década de 80, escrita pela excelentíssima Marion Zimmer Bradley, que eu li ainda enquanto era adolescente e eu conheci o Rei Arthur e tudo mais a partir das Brumas e, cara, é incrível. Vem comigo. E antes de começar, vamos pro merchan rapidinho, tá? Bem-vindo ao canal Nerdson. Aqui eu falo sobre filmes, animes, séries, livros e mais. Tenho certeza que você vai gostar aqui do canal. Bora se inscrever, ativa o sino das notificações, para que daí assim você receba em primeira mão quando um vídeo novo for publicado. Galera, sem o sino das notificações, o YouTube não entrega o vídeo, ok? E agora, sem mais enrolação, vamos ali pro vídeo, tá? A primeira parte desse vídeo é focada em falar sobre a história da saga escolhida. Em As Brumas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley, conhecemos uma releitura da lenda do Rei Arthur. Só que aqui, toda a história se passa centrada no ponto de vista das mulheres. Então esquece aquela história quadradinha e comum que é cheia de cavaleiros e afins. Aqui a gente acompanha mulheres como Morgana, Viviane, Igraine e Guinevere. Na saga principal, composta por 4 livros, vamos acompanhar os bastidores do mito arturiano por um viés muito mais espiritual, político e, por que não, simbólico. Isso porque a história segue muito conectada com a mitologia celta e os rituais druídicos, com foco majoritário nas tradições da deusa. Tudo isso regado com doses históricas de conflito entre cristianismo e paganismo. Claro que você, sendo um aluno ou aluna muito aplicado na escola, sabe que a existência do Rei Arthur enquanto uma figura histórica é algo amplamente considerado improvável. O que a gente tem como muita certeza é essa mistura complexa entre história, mito e literatura. E a Marion Zimmer é mestre em fazer isso, trazendo muita magia a personagens fortes para contar essa história. A ambientação de cenário onde esse mito arturiano se passa leva em conta essas camadas únicas. A saga é formada por 4 livros: Senhora da Magia, A Grande Rainha, O Gamo Rei e O Prisioneiro da Árvore. Sem dúvida, um dos pontos mais encantadores e interessantes dessa narrativa é ver como cada livro foca numa fase da vida dessas mulheres e do próprio reino. É muito mais do que uma fantasia medieval, tá bom? Agora, pensando em adaptação e como eu faria, precisamos dar um passo para trás para entender uma coisa. Foi feito um filme ali nos anos 2000, estrelado por nomes como Anjelica Huston e Juliana Nargis, mas essa obra não faz jus ao material original. Sendo muito sincero, por mais que não seja um material ruim, eu acredito que eles tenham recuado muito em termos de misticismo e o investimento em si acabou tirando muito do potencial de ser algo grandioso. Eu vou ainda mais longe, eu acho que faltou visão artística. Com maior investimento e mais ousadia, eu acredito que uma nova adaptação seria essencial. Se você ficou interessado nesse filme que eu comentei, eu vou te contar que eu não faço ideia de onde ele está hoje em dia. Ele até foi exibido pela TNT alguns anos atrás como se fosse uma minissérie. Mas enfim, acho que você pode encontrar ele num stream verde. Caso você queira ver o filme, procura ali por esses meios fora do comum. Se é que você está me entendendo. Pirata. Na adaptação que eu pensei, eu acredito que uma série com 4 temporadas, sendo uma de cada temporada adaptando um livro, se a gente for pegar a tendência de hoje em dia de séries com 8 ou 10 episódios, eu acho que ainda assim daria super certo, com um espaço bacana para adaptar e desenvolver os personagens. Felizmente, por ser uma série com um número de personagens principais bem menor do que a Roda do Tempo, por exemplo, eu não vejo a necessidade de fazer muitos cortes de linhas narrativas ou de mescla de personagens. Um outro aspecto que eu acredito ser muito importante é que a série precisa ter espaço para algo mais contemplativo, com momentos de introspecção, espaço para ter silêncio, monólogos internos e coisas assim, que a obra original carrega.
A Marion é mestre em conduzir a gente por essas reflexões, por viagens mentais particulares e por essa conexão tão natural aos druidas com a natureza. Então, acho que para fazer dar certo é necessário que a pessoa por trás da adaptação esteja pronta para abraçar esse aspecto introspectivo e levar ele em frente. Até porque eu acredito que se não houver esse espaço de reflexão, a obra pode ficar muito expositiva. É importante que a natureza e as paisagens sejam vistas como parte da narrativa, e uma parte muito importante. Acredito de verdade que esse é o caminho para fazer jus ao material original. Já na estética, eu sou suspeito para falar, mas beber de uma obra como Game of Thrones e A Roda do Tempo é algo positivo. Mas claro, mantendo os pés no chão. A magia aqui é algo muito mais sutil, mas ainda muito presente, então é muito provável que não fossem necessários grandes investimentos absurdos em CGI. É muito importante apelar para os efeitos práticos e com uma estética mágica poderosa, mas ainda ancorada em um senso de realidade. Muita bruma, muita névoa, tá me entendendo? Assim. Nisso, acredito que uma consultoria de praticantes do paganismo seria essencial. Assim a série poderia se apoderar dos elementos magísticos com propriedade suficiente para que eles não pareçam jogados ou inventados, ou só um subterfúgio para fazer a trama andar. Vale destacar que em As Brumas de Avalon, ter muito verde, muita água, muita natureza é essencial. E nisso apelar para locações reais e jogar fora o fundo verde pode ser a escolha mais importante. O que vale também é a própria Avalon, que precisa parecer real. Enfim, ter esse cuidado com o símbolo é essencial, seja nas roupas, nos objetos de rituais ou mesmo nas cerimônias para a deusa. É preciso mostrar que aqueles itens estão ali porque fazem sentido, não para chocar ou apenas por ser bonito. Mas claro, isso é uma ideia. Uma outra coisa que para chocar, para deixar a gente impactado, é sempre bem-vindo. Eu sou muito a favor de que eles mostrem ao invés de explicar, então que a gente possa aprender mais sobre o universo e a magia dele conforme tudo vai se desenrolando, com um ou outro conceito sendo realmente explicado em tela. E toda essa ambientação não vem de graça, né? Eu acredito que uma trilha sonora que se conecte com as tradições celtas, aqueles instrumentos que fazem a gente viajar e vozes femininas façam toda a diferença. Uma boa dose de harpas e tambores pode trazer algo muito mais pé no chão, muito mais pagão, mas ainda naquela vibe medieval encantadora. Acredito até mesmo que nas cenas de rituais e sonoplastia deveria ser muito bem pensada, tá? Para conduzir a gente por aquele momento. Seria um paralelo incrível se a sonoridade similar fosse usada nos momentos mais íntimos, nas cenas mais introspectivas ou ardentes, só que com uma pegada mais melancólica. Quase como se fosse o outro lado da moeda, sabe? Como se esses momentos solitários ou de conexão entre personagens também fizessem parte da magia da trama. E se você lê os livros, não vai poder discordar de mim em uma coisa: a narrativa precisa ser centrada nas mulheres. Arthur, Uther, Lancelot e os outros cavaleiros são importantes na trama. Eles não estarão jogados lá, mas são elas que conduzem. Não tem outra maneira de fazer essa história caminhar senão com a Morgana como âncora da trama. Por mais que ela seja uma peça num jogo gigantesco, a visão da autora da obra original era muito mais sobre colocar tudo pela perspectiva dessa personagem, que na maioria das vezes dos mitos é tida como uma vilã. Se a gente ancora a narrativa nas visões da Morgana e segue a obra original trazendo tudo em torno das experiências dela, eu acredito que a história ganha muito. Veremos a iniciação dela em Avalon, a maternidade, o embate com a Guinevere e toda aquela trama da dúvida constante entre lidar com a dor e abraçar a fé. E claro, se o foco é nas mulheres, precisamos ver Viviane como a senhora de Avalon, e grande dividida pela sua aspiração entre o sagrado e mundano, e mesmo a Guinevere lidando com a sua culpa cristã, bem como o medo e o desejo reprimido. Se a gente quer trazer essas narrativas múltiplas das mulheres, a direção e roteiro também precisam ser comandadas por mulheres, garantindo que a voz da obra original seja respeitada. Uma equipe diversa é essencial, e nomes como Ava DuVernay ou Clouzal poderiam ser fortes para cuidar da direção e produção do material, quem sabe até dirigindo um ou outro episódio. A Ava tem uma visão muito boa sobre ancestralidade e força, já a Chloe carrega essa tendência em abraçar o contemplativo, experimentando algo do qual a série poderia se beneficiar. Se a gente tem tantas ideias, tantas possibilidades, quem seriam os nomes por trás da história? Bom, eu vou dar aqui algumas ideias que seriam bem interessantes, do meu ponto de vista, mas quero ler seu Dreamcast aí nos comentários, tá bem? Tá bom. E você que ama a leitura e é fã da Roda do Tempo já sabe que foi Brandon Sanderson quem concluiu a obra depois da morte do Robert Jordan, e fez isso com uma qualidade que manteve a série no topo até o fim. Então, se você curte esse universo, que tal agora mergulhar no mundo criado 100% pelo próprio Sanderson? Eu tô falando de Mistborn, Nascidos da Bruma, uma das melhores sagas de fantasia moderna e quem sabe um dia vire uma série também.
E a grande novidade, depois de anos fora de catálogo, Mistborn está de volta em português numa edição maravilhosa, publicada pela editora Trama em um box completo de respeito, do jeito que a gente gosta. Olha que coisa linda, gente. Não, isso aqui é incrível. Não é só uma obra maravilhosa, mas isso aqui a gente coloca na estante e tem orgulho de ter ela lá. Todo ele em capa dura, muito bem feito, muito bem editado, tem imagens, tem mapas. Sério, maravilhoso. E sinceramente, bem que a Trama podia comprar os direitos de A Roda do Tempo também, que hoje estão lá com a Intrínseca, e lançar um box desse nível com a nossa amada série. Fica a dica, Trama, tá? Enquanto isso, garante agora o seu box de Mistborn pelo link que tá na descrição. Você ajuda o canal e ainda se joga nesse universo. Porque se você gosta de A Roda do Tempo, você vai amar Nascidos da Bruma. Para Morgana, eu acredito que uma boa escolha seria Jodie Comer, conhecida principalmente pelo seu papel em Killing Eve. Ela é uma atriz muito intensa e tem uma dualidade que acho que tem tudo a ver com a Morgana. Além disso, o olhar misterioso dela, junto com o talento para entregar camadas e camadas de uma personagem, pode contribuir na construção dessa mulher que passa por uma jornada repleta de dor e magia. Caso a direção quisesse uma Morgana mais jovem no início, bom, não pensei nisso, mas aceito sugestões. Quem sabe aqui uma Dina Ortega. Já no papel de Viviane, a Senhora do Lago, eu não consigo pensar em outro nome que não Eva Green. Ela é fera e já mostrou que consegue entregar magia, drama e suspense quando bem entender. Vimos isso em obras como Penny Dreadful, O Lar das Crianças Peculiares, A Cruzada e muito mais. Ela simplesmente entrega esse jeito cheio de autoridade sutil, mas ainda assim marcante. Ela é uma sacerdotisa encarnada e faria uma Viviane formidável. Eu também escolhi a Rachel Weisz para o papel de Igraine. Ela tem um jeito tão elegante e melancólico que eu acredito que seria capaz de construir uma Igraine cheia de intensidade e com segredos profundos. Um jeito astuto de uma mãe exigente e forte que tem tudo a ver com a mãe da nossa protagonista. Outra escolha que seria incrível seria Angela Bassett, que carrega uma dualidade e austeridade únicas, reforçando ainda aqui essa complexidade da personagem. Já para viver a Guinevere, eu penso que a Emma Corrin seria uma escolha quase perfeita. A participação dela em Nosferatu é surpreendente e ela casou de maneira esplêndida com essa aura meio tenebrosa, dark. Eu não estou dizendo que a adaptação das Brumas de Avalon precisa ser, macabra, mas eu acredito que a beleza angelical dela conseguiria entregar as nuances necessárias para o papel de uma mulher que é absolutamente devota, mas também completamente instável emocionalmente. É o tipo de escolha que entregaria doses de drama essenciais para a narrativa. Agora, falando do elenco masculino, nosso Rei Arthur poderia ser vivido por Nicholas Hoult, que já se mostrou excelente em papéis de época. Acredito que com esse carisma e dualidades que ele carrega, sendo equilibrado pelos pratos do destino como um rei dividido entre dois mundos. Para o papel de Lancelot, acredito que Dev Patel fosse uma escolha sem igual. Ele é bonito, intenso e excelente ator, carregando um jeito melancólico e divertido que faria total sentido para o drama amoroso vivido pelo personagem. Por fim, o melhor Merlin que eu consigo pensar seria vivido pelo Rick Worthy, com um ar sábio, poderoso e meio sombrio. Acredito que ele conseguiria entregar um Merlin que equilibra de maneira única o mistério e a ambiguidade que fazem parte desse papel. E você, qual seria o seu Dreamcast, a sua escalação dos sonhos para essa adaptação? Comenta aqui embaixo. A história de As Brumas de Avalon é muito mais do que uma releitura da lenda do Rei Arthur. É uma história com mulheres fortes, falando sobre destino, ancestralidade, fé e, por que não, poder feminino. Acredito que um clássico dessa magnitude precise ser adaptado com cuidado de quem entende que a fantasia também é política, mas que diante de um universo tão místico e espiritual, fala acima de tudo da profundidade humana. E você, qual seria a sua atriz ideal para viver Morgana? Eu quero saber tudo aqui nos comentários. Inclusive, se você curtiu essa série. Tem mais ideias de outras obras que precisam ser adaptadas? Comenta aqui embaixo, eu quero trazer várias para vocês. O vídeo de hoje fica por aqui. Mas para não perder nada, você já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, considere se tornar um membro e me segue no Instagram, @nerd.sor, e no TikTok, @nerdsor, para acompanhar enquetes e mais atualizações sobre o canal e não perder nenhum vídeo. Forte abraço e se cuide!